Olá, eu sou a Dina, bem-vindos ao De Porta Aberta. Olá, eu sou a Tânia, bem-vindos a mais um domingo à noite. Hoje, e no seguimento do último episódio, no seguimento não é bem esse o objetivo, mas estão aqui muito próximos, há uma relação muito próxima, tínhamos pensado em falar sobre fonologia e sobre o papel da fonologia na oralidade, na produção, percepção e na escrita, não é? Acho que para começar podemos definir assim, de forma breve o que é a fonologia, esta ciência, e depois falar sobre o papel e como é que nos serve à oralidade e como é que nos serve à escrita também. Já fizemos um exercício semelhante com a fonética, Sim. não é? Pode ser importante retomar assim os pontos-chave, porque ambas as ciências se debruçam sobre a fala, não é? E portanto recordar que a fonética explora, descreve, estuda os aspectos que têm que ver com a articulação da fala, não é? Portanto, porque ela é produzida, com a propagação, e portanto isto estuda-se em termos acústicos, e com a percepção acústica que é feita via ouvido, não é? Nós já temos vindo a dizer que todo este processo não é exclusivamente periférico, portanto não é só o que sai daqui, não é só o que entra aqui, e vou deixar de parte a questão da propagação, que tem que ver com o efeito do meio, mas pensando aqui e aqui, nós já temos vindo a dizer que o processo não é exclusivamente periférico. Porquê? Porque temos vindo a insistir com a ligação que isto tem ao cérebro, não é? E a fonologia vem precisamente dar resposta a isto, portanto não atenta a não estuda esta componente mais periférica daqui e daqui. Embora sejam relacionadas, não é? Estejam relacionados, sim, mas isso a fonética dará melhor conta do que a fonologia. E a fonologia vai precisamente preocupar-se com o que vem daqui, não é? Ou com aquilo que acontece aqui, não é? Portanto, no fundo está numa parte do percurso de toda a produção de fala e de toda a percepção. Portanto, dizemos que a fonologia estuda a produção e a percepção, não é? Sim, é uma disciplina que pretende entender, uma disciplina e que é usada para entender como é que também nós processamos como é que nós geramos regras para saber como usar e quando usar, não tanto como fazer, nem especificamente se a língua deve estar entre os dentes, não é? Ou se deve estar mais atrás, se é dental, se é interdental, mas sim qual é que é o som que eu uso, em conjunto com quais sons, e portanto poderíamos até descrever quais são as unidades fonológicas, porque existe uma organização e existe um sistema de regras que nós vamos captando. Alguns princípios que já vêm no nosso sistema inato, e depois a apropriação das regras fonológicas específicas da minha língua. Que combinações, que inventário fonológico é pertinente? Nós falámos a dada altura sobre alófonos, não é? E aqui uma das unidades pertinentes seria o fonema, não é? Então eu tenho estas realizações fonéticas possíveis e ele tem um significado. Vou pegar no exemplo de vaca, que é produzido como v, vaca em Lisboa, ou v no Porto, vaca, não é? Isto não muda o significado desta palavra e, portanto, temos um fonema para dois holófonos. Portanto, a fonologia pretende perceber quais são, de todos os sons que vai encontrando na sua língua e nas suas produções, quais é que têm um significado linguístico e que significa, ou seja, que geram uma palavra com um significado e que é pertinente arrumar, e este arrumar é não só para a produção como para a percepção, ou seja, quais são os sons em que eu devo ser rápido a analisar, quais é que eu devo considerar. Se eu ouvir uma coisa como isto não é um som
que o meu sistema fonológico tenha incluído como pertinente e, portanto, eu não vou perder tempo a analisar. Nós não somos capazes de ouvir, entre aspas, todos os sons de uma língua que desconhecemos porque o nosso sistema fonológico não tem esta informação. Portanto, este sistema fonológico vai construindo informações para ser rápido a captar informações, a aceder ao significado e também ser rápido a saber o que usar e dar comandos à fonética para depois serem produzidos, não é? Portanto, podemos dizer que o fonema é o som. Sim, é o som. Os outros são sons, mas o fonema é aquele que tem de ganhar um estatuto especial porque é aquele que nos vai permitir o acesso e gerar coisas com distinção, portanto, léxico, no fundo, não é? Embora não seja a única unidade fonológica. Pois não é a única, não é? Há outros aspectos como a sua integração num determinado contexto, ou seja, os sons não são sequenciados aleatoriamente, portanto eles têm que instanciar, preencher outra unidade. E há até quem diga que essa é a unidade que comanda, não é? É isso. Que é a sílaba. Que é a sílaba. Que sim, ela é preenchida pelos fonemas, não são os fonemas que, em última instância, que são a unidade principal, não é? Portanto, que é ele que combina, é ele que comanda qual a combinação. Existem princípios fonológicos em cada língua, por exemplo, estou a pensar que nós não admitimos uma coisa como estepre. Isto não existe, isto não viola as regras silábicas da nossa... Sim, não é aceitável. Embora tenha sons, eu usei só sons que até fonemas e sons que são possíveis na nossa língua, não é? Mas a sílaba é a estrutura e é outra unidade, não é? Sim, outro exemplo que pode ajudar a demonstrar este comando da sílaba é quando, por exemplo, nós vemos que uma criança já é capaz de dizer um determinado fonema, não é? Como o R ou o L, mas percebemos que não é capaz de dizer esse som em todos os contextos, não é? Diz, por exemplo, lápis, mas não diz planta, diz planta ou diz panta, e não diz sol, diz só, não é? No entanto, ou diz sol e não diz planta, diz panta, enfim. E isto mostra exatamente que o fonema é uma coisa, e claro que precisa da ajuda da articulação, não é? Mas quem comanda é a sílaba e, portanto, se aquele constituinte ainda não tiver emergido no sistema fonológico daquela criança, o som está lá, mas o fonema não está. Isso é uma evidência de que a sílaba comanda efetivamente. Por isso é que nós vemos crianças, estes sons em particular, estes dois de que falei, R e L, a apresentar uma emergência muito prolongada, portanto que inicia cedo, mas um tempo muito grande de aquisição total do R em todos os constituintes também, não é? Em todas as posições. Havemos de falar sobre aquisição num episódio, mas este exemplo demonstra bem o comando da sílaba, não é? A fonologia, portanto, descreve isso a nível universal, portanto, as tais preferências ou as tais ocorrências, independentemente da língua, que são típicas do ser humano, não é? Todos os seres humanos fazem aquilo, nós observamos aquele comportamento em todas as comunidades, e depois há outras que são típicas da língua A, B ou C. É como os sons, não é? Há um conjunto de sons que ocorrem em todas as línguas, nós dizemos que são universais, é como a estrutura da sílaba, não é? A consoante vogal e que nós observamos no balbuciar das crianças. Exato. Não é? Desde aí até a outras línguas que já estão as crianças não balbuciam uma coisa como que pois, e são ruídos, não é? Se fizer uma coisa como isso, são ruídos, não tem nada de fala por detrás. E portanto, o propósito, o foco da fonologia é exatamente isso, é a descrição e o entendimento do que está por trás da sílaba, do fonema, mas também de coisas como a prosódia. Desculpa, e de outras unidade, não é? Nós estamos aqui a falar de todas as propriedades fonológicas. Sim, claro, a prosódia, o acento. Portanto, a própria sílaba é uma unidade prosódia. O acento, a entoação, que também nos vão conferir capacidades linguísticas muito específicas, mas poderíamos falar sobre isto
noutro episódio, não é? Porque senão sim, porque queríamos aqui também trazer isto para qual é o papel então da fonologia, que estuda tudo isto na oralidade e na escrita, ou seja, na produção e também na escrita, não é? Exato. Portanto, nós havíamos, sabendo, recorrendo à fonologia e sabendo aquilo que é previsível, será mais fácil para nós percebermos quando qualquer ocorrência na oralidade falha ou se atrasa, ou a mesma coisa na escrita, será mais fácil desbravarmos caminho para percebermos se é qualquer coisa mais periférica, portanto mais de articulação, se for uma questão de fala, ou mais de organização mental do conhecimento, e a mesma coisa com a escrita, portanto quando falha será uma questão da aprendizagem da regra ou eventualmente qualquer regra fonológica, mental, cognitiva que não tenha estabilizado. Posso tentar pensar aqui num exemplo para nós percebermos como é que isto é de facto útil, não é? Que não é no sentido que estás a dizer, mas só assim uma aplicação prática. Eu posso ter e pegando no exemplo que tu usaste, do ure, não é? Se eu percebo que ure não acontece numa palavra como comer, no final da sílaba, e no final da palavra, e vou fazendo um levantamento e percebo que não é o único som que não acontece nesta posição, e vou a palavras como sol e também não está lá o le, naquela mesma posição, final de sílaba, vou a outros contextos e a minha conclusão é sempre esta: olha, sempre que tenho a necessidade de preencher com um fonema em posição final de sílaba, esta criança não preenche, então eu posso concluir que não é uma dificuldade com o som, mas sim com o constituinte. Só que isto torna-se mais claro e mais fácil, é como quem diz, mas torna-se mais claro procurar recorrendo a esta ferramenta que é a fonologia e tudo o que ela nos dá. Não? Quando a gente diz sempre, é um sempre entrar, isso. Não é? Mas sim, quando existe essa dificuldade, claro. É essa a interpretação que ou pode ser uma das interpretações. É uma hipótese. Isso, que depois vamos verificar. É isso. E ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje. Obrigada, até o próximo domingo. Obrigada, até ao próximo domingo.